Oi, meu nome é Luísa e hoje a gente vai apresentar o nosso projeto final da matéria de programação orientada a objetos. Então, os integrantes do grupo são eu, o Matheus, Oi. a Raíssa Oiê. e o Vitor. Oi, gente. Ok, então, basicamente, a área escolhida para o nosso projeto, então, foi a de saúde, com foco na Covid-19. Esse tema ele foi escolhido pensando na sua relevância no momento e também tendo como foco providenciar uma fonte de informações de fontes confiáveis centralizada para os seus usuários. Então, o trabalho é uma aplicação desktop com algumas funcionalidades que mostram dados atualizados gerais, então relativos a mundo e países, e locais também, dos estados e municípios brasileiros sobre a situação da pandemia. E a gente também mostra dados sobre o status da vacinação nos estados. E tudo isso é mostrado utilizando uma interface gráfica. Os dados, eles foram obtidos através de web scraping, usando o framework Selenium. O programa em si foi criado usando Java 8, e a gente também utilizou Git e GitHub como uma ferramenta de version control para gerenciar os arquivos. Agora, o Bermudes ele vai mostrar um pouquinho das funcionalidades e como elas funcionam dentro do nosso projeto. Bom, uma das nossas funcionalidades é um pequeno guia de como se prevenir em relação ao Covid. Então, algumas dicas básicas, como distanciamento social, higienização das mãos e uso de máscaras, e uma pequena descrição também de cada dica. Outra funcionalidade, a gente consegue ver as últimas notícias do Covid em relação ao Brasil. Então, a gente disponibiliza a notícia, a fonte e um botão para se você quiser abrir a notícia e ler sobre a notícia, por exemplo, abre o navegador. A gente também disponibiliza você conferir dados por estado, dados do mundo inteiro, ou buscar um município específico. Por exemplo, do município, eu posso pesquisar, por exemplo, São Carlos, e ele faz uma pequena coleta de dados, e ele exibe para a gente o nome do município buscado, a quantidade de casos nesse município e a quantidade de mortes também. A gente também consegue conferir os dados por estado, ele faz uma pequena coleta de dados também em todos os estados do Brasil e mostra para a gente dados em relação a esse estado. Por exemplo, aqui, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, todos os estados, a quantidade de óbitos, suspeitos e casos totais também nesse estado. E a gente também consegue ver dados mundiais, tanto a soma total do mundo inteiro e dos principais países também, com os maiores casos de Covid. Então ele exibe pra gente a quantidade de mortes total no mundo, quantidade de recuperados, casos totais, e os países com os maiores casos totais, mortes, recuperados e casos ativos também. E a gente também consegue acompanhar a vacinação nos estados brasileiros, em todos os estados, a quantidade de primeira dose aplicada, segunda dose, porcentagem da população imunizada, porcentagem de doses aplicadas, ele exibe tudo pra gente. Todos os estados, vacinas aplicadas, primeira dose, segunda dose, a porcentagem, tudo. E é isso. Agora a gente vai mostrar um pouco o funcionamento do código, tanto do back-end quanto do front-end. O Vitor vai falar agora um pouco do back-end. Certo. Então, para o nosso projeto, a gente fez essa divisão aqui entre os dois conteúdos. Então, a nossa parte ficou com o back-end, ou seja, a coleta e tratamento de dados. Então, para isso, nós utilizamos o framework Selenium, que é uma ferramenta guarda-chuva que engloba várias outras que possibilitam fazer uma automatização de pesquisa nos sites. Que daí a gente vai usar um WebDriver para isso, para fazer essa busca. Então, se a gente descer um pouquinho mais, a gente vai ver como a gente usa, que em cada classe, por exemplo, em dados estados, a gente vai coletar todos esses dados a partir de uma URL, né, que a gente vai ter fixa e sempre vai fazer uma busca por esses dados, o tratamento e a população em objetos. Então, todas essas classes, por exemplo, esses dados estados, vai ter a sua respectiva classe para fazer a população. Daí, descendo um pouquinho mais, a gente vai ver todas as outras, que são dados vacina, então ela vai ter o mesmo processo de coleta e tratamento de dados. O dados países, todas elas buscando em alguns sites que a gente vai deixar linkado depois nas referências. Os dados totais, né, que a gente fez uma estrutura de hierarquia para fazer todas as conexões entre os dados.
Descendo mais um pouquinho. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente tem os dados municipais, que vai mostrar pra gente aqui também o seu tratamento, coleta de dados, a população de objetos e arrays. E por último, a gente vai ter as notícias, que o Matheus Bermudes mostrou pra gente no começo, que mostra as 5 notícias principais da hora. E depois a gente tem o método principal, que vai chamar todas essas funções quando a gente for necessário. E agora a gente vai ficar com a Raíssa para ver mais sobre a interface, o front-end. Ok, então nessa parte do front-end, o que a gente fez foi usar o Java Swing e a gente usou vários elementos como o JPanel, a gente usou caixa de texto, a gente usou tabelas para desenvolver a interface que vocês estão vendo. Todas as imagens, o nosso logo do portal Covid, os nossos botões e tal, a gente fez no Photoshop. Então a gente pegou as imagens de lá para colocar na nossa interface e a gente fez com que cada janela que se abre seja uma classe Java diferente. Então, esse é o menu principal, que você pode ir tanto para acompanhar a vacinação, como se prevenir, últimas notícias, os dados Covid. E aí se você clicar nos dados Covid, você entra em um outro menu que vocês estão vendo agora, que pode mostrar tanto os dados por estado, os dados mundiais, ou buscar o município. Entrando em cada um desses, você entra em novas páginas para ver as informações. É isso. Agora o Matheus vai fazer um breve encerramento para a gente do nosso projeto. Bom, esse é o nosso projeto de programação orientada a objetos. A gente conseguiu aprender bastante no decorrer do projeto. A necessidade de buscar na internet e aprender coisa nova para fazer funcionar o que a gente gostaria de implementar fez com que a gente aprendesse bastante em relação a Java, em relação à programação orientada a objetos. É isso, obrigado por assistir. Esse é o nosso trabalho. Obrigado, gente. Até mais. Obrigada, tchauzinho. Valeu.